sua Bíblia no livro de 2 Coríntios, capítulo 4, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7. Eu quero ler com você esse versículo, mas eu queria que você mantivesse sua Bíblia aberta nesse texto, porque nós vamos transitar nele. É um texto impressionante da palavra de Deus, o texto de 2 Coríntios. É um texto belíssimo, muito difícil, uma situação muito complicada que o apóstolo Paulo está passando com essa igreja mais difícil que o apóstolo Paulo enfrentou, que ele pastoreou, investiu muito nessa igreja, mas uma igreja muito complicada, muito difícil, e é uma igreja que está voltando as costas para Cristo, para agarrar, abraçar o judaísmo, as formas do judaísmo, as festas do judaísmo, e abandonando a lei, abandonando o evangelho para abraçar a lei de Moisés como simplesmente algo como maior do que a cruz de Cristo no evangelho. E é muito triste, porque é exatamente o que nós vemos muito nos nossos dias, pessoas abrindo mão do evangelho verdadeiro para abraçar misticismo, pensamentos, formas, ideias que não tem absolutamente nada a ver com o evangelho. Tive recente agora uma experiência dando aula para uma turma, e pastores, enfim, pessoas de diversos locais, e comecei a anunciar o evangelho para eles, cristãos já antigos de igreja, e eles estavam assim, parece que eles nunca tinham ouvido o evangelho. E é tão triste, irmãos, porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo que crê. E a igreja tem perdido o evangelho porque tem perdido as escrituras sagradas, e Paulo está voltando esta igreja para o evangelho. E nessa série de mensagens que nós estamos meditando assentados nas regiões celestiais em Cristo, é exatamente o que o evangelho faz com a gente. Olha o nosso texto. Temos, porém, 2 Coríntios 4, 7. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Esse texto é precedido, que está escrito antes, é um dos eventos mais gloriosos que acontece no Antigo Testamento. É quando Deus, depois de libertar o povo de Israel por 400 anos de escravidão no Egito, desce no monte Sinai, e o monte começa a pegar fogo, o monte se incendeia, parece um vulcão, só que não tem lava, e aquilo fumega, aquilo passa a soltar fumaça para todos os lados, e a glória de Deus, a presença de Deus está ali, e ali Deus reúne todo o povo de Israel que tinha acabado de sair do Egito por causa do sangue do Cordeiro, e dá a eles aquilo que vai mudar a história da humanidade, os 10 mandamentos. Então Deus mesmo fala os 10 mandamentos, e aquelas 6 milhões de pessoas que estão ali ao pé do monte Sinai ouvem Deus falar os 10 mandamentos, e eles ficam aterrorizados. Os 10 mandamentos são a base de toda justiça, de todo juízo do mundo, não apenas do mundo ocidental, mas do mundo de uma forma geral. Então, os 10 mandamentos são a base maravilhosa que expressa o caráter de Deus, que expressa a santidade de Deus, a soberania de Deus. E ali então, nesse evento extraordinário, o apóstolo Paulo vai chamar o povo de Israel, a igreja, a voltar-se para Cristo, porque eles estão olhando para a lei de Moisés como se isso fosse maior do que a cruz de Cristo. E então Paulo pega desse momento uma situação para ilustrar a glória de Deus de uma forma extraordinária. Enquanto Moisés está falando com Deus no monte, Moisés não sabe, mas assim como alguém fica exposto ao sol
e a pele do seu rosto muda, fica dourado, né? Fica queimado a pele do rosto da pessoa, do corpo também. Assim, o rosto de Moisés não simplesmente ficou mais moreno, mas o rosto dele brilhava. O rosto de Moisés brilhava, iluminava, por causa da glória de Deus que ele estava exposto, falando com Deus e Deus falando com ele no Monte Sinai. Então Paulo pega esse evento e mostra como Moisés, quando ia falar com o povo de Israel, colocava um véu, porque o povo de Israel morria de medo do rosto de Moisés, que brilhava por causa da presença de Deus. E então Paulo vai dizer exatamente isso, que esse ministério de Moisés e da lei teve uma glória tão extraordinária, muito mais glória tem o ministério da cruz de Cristo, do Filho de Deus. Esse ministério da glória de Cristo Jesus na cruz é eterno, mas o ministério de Moisés acaba, não porque a lei é má, não porque a lei é ruim, pelo contrário, mas a lei, ela perde o seu poder de vida quando encontra um pecador. Então, aquilo que deveria ser vida para mim se torna morte. Por quê? Porque o mandamento enxerga em mim o pecado. Então, o mandamento que deveria me dar vida denuncia o meu pecado e é morte para mim. Então, queridos, aqui Paulo pega essa ideia do texto e mostra como a cruz de Cristo, e somente na cruz de Cristo, nós podemos ver e permanecer na glória de Deus. O Evangelho é exatamente isso, é a glória de Deus. Temos esse tesouro em vasos de barro. Que tesouro é esse? É Cristo. Que tesouro é esse? É o Evangelho. Nós somos os vasos de barro, nós somos frágeis, nós somos quebradiços, nós somos defeituosos, nós somos limitados. Tudo isso é um vaso de barro. Em nós mesmos não temos um valor no qual Deus possa atribuir a mim e a você a dignidade de ter em nós o Evangelho, a glória dele ou a salvação. Não, ele teve misericórdia de nós, ele olhou para nós e mesmo quebrados, o texto sagrado vai e diz: tendo pois este tesouro em vasos de barro. É que Paulo usa uma figura de linguagem muito interessante. As pessoas na época bíblica, o que eles faziam quando eles tinham alguma coisa preciosa dentro de casa, aonde eles guardavam aquilo? Geralmente a gente põe em um cofre, né? Põe num lugar mais seguro. Aonde eles colocavam? As casas eram muito vulneráveis, então as pessoas pegavam e colocavam as coisas mais preciosas nos lugares mais desprezíveis. Porque quando alguém, um ladrão, vai procurar uma coisa preciosa, ele não vai procurar num lugar desprezível, ele não vai procurar num lugar qualquer. Aonde ele vai procurar? Nos lugares onde parece que você vai guardar aquilo que tem mais valor ali. Então era um meio de burlar os ladrões na época. Então eles colocavam num lugar onde, escondido obviamente, mas onde ninguém iria. Ali não tem nada. Então as pessoas faziam isso. E exatamente essa linguagem que Paulo está pegando aqui. Temos esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus, não em nós, não em nós. Então a imagem aqui é que o Evangelho é a restauração da glória de Deus na humanidade. Esse tesouro maravilhoso, a glória de Deus, e a glória de Deus é a pessoa de Cristo. Ele nos é dado, e essa glória nos é devolvida por meio da obra da cruz, porque, como o texto de Romanos diz, todos pecaram e banidos foram da glória ou da presença gloriosa de Deus. Perdemos a glória de Deus, perdemos o brilho da glória de Deus. A glória de Deus é o
vida em Cristo Jesus. Então, o Evangelho é quando Deus retorna a sua glória que nós perdemos de volta para mim e para você. Temos esse tesouro em vasos de barro. Essa glória perdida, ela retorna para nós. Mas a igreja de Corinto está tentando buscar essa glória em guardar dias, em comer ou não comer tal coisa, em fazer ou não tal festa, e tentar na sua própria religiosidade trazer a glória de Deus para si mesmo. Mas a única coisa que consegue é a condenação. E olha o capítulo 3, versículo 14. O capítulo 3 vai no capítulo anterior. Olha aí. Na verdade, a mente deles, dos judeus, dos israelitas, se fechou, pois até hoje o mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança, o véu que Moisés usava quando o rosto dele resplandecia. Agora Paulo faz uma figura de linguagem aí. Não foi retirado o véu, porque somente em Cristo é removido, então a glória aparece, a glória de Deus aparece. De fato, até hoje, quando Moisés é lido, um véu cobre o coração deles. No entanto, quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Aqui está, somente na conversão, no novo nascimento, é que o véu é retirado. Isso é quando a glória de Deus se torna uma realidade em nossa vida. Por isso que as pessoas sabem que Jesus morreu na cruz, as pessoas sabem que Jesus ressuscitou, a maioria das pessoas acredita em Jesus, mas não vemos em suas vidas uma vida de glória. Pelo contrário, vemos trevas em suas vidas, vemos religiosidade, vemos uma tentativa de aproximação de Deus no misticismo, vemos um afastamento de Deus e vidas que se quebram. Mas a glória de Deus, ela vem no novo nascimento, na experiência maravilhosa da conversão a Cristo Jesus. Quando nós somos pelo Espírito de Deus convencidos do pecado, nosso coração é mudado, o véu do pecado, das trevas, da culpa, da religiosidade, da condenação é retirado da nossa vida. Ali o perdão dos pecados nos alcança, então nós vemos a glória de Deus. Além disso, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor? Aí a liberdade. Essa liberdade é o quê? É a liberdade da presença de Deus. Como Moisés tinha liberdade da presença de Deus, muito mais nós, porque Moisés, ele entrava e saía da presença de Deus. No Evangelho, Deus habita em nós. Deus desceu no Monte Sinai, e o monte fumegou, pegou fogo. Agora Deus habita em nós pelo seu Espírito. Veja como o Evangelho ele está muito para além daquilo que, além de Moisés, poderia proporcionar. Então as pessoas elas tentam se aproximar de Deus muitas vezes por religiosidade, e isso sempre dá em uma única coisa: em condenação e culpa. Você vai encontrar os seus pecados, você vai encontrar suas culpas, seus erros, mas quando você vai a Cristo, entende que Ele morreu naquela cruz por você, entregou sua vida naquela cruz, e derramou seu sangue por você, e que nenhuma condenação há mais para aqueles que estão em Cristo, porque Ele morreu na cruz por mim. Então a glória de Deus vem sobre mim, então a glória de Deus habita em mim, o Espírito de Deus habita em mim, e aí a liberdade para viver em santidade, a liberdade para adorar a Deus em espírito e verdade, a liberdade para viver a vida de Deus em mim, a glória de Deus, agora não vem e vai, mas ela permanece em mim. Então uma liberdade de glória sobre as nossas vidas. E o versículo 18 diz assim: todos nós, acho linda essa expressão, porque não há uma categoria de crente, não há mérito aqui. Ah não, aquele lá vive uma vida especial com Deus, porque ele merece. Não, ninguém merece, é graça de Deus. Não existe alguém melhor do que alguém. Deus que nos salvou, Deus que nos salvou, Ele ama a todos da mesma forma, e a liberdade dos salvos está para todos. Não existe um limite em Deus, é você que se limita.
em buscar a Deus. Não é Deus que está te limitando, mas é você que se limita em abraçar a graça de Deus, o amor de Deus, a misericórdia de Deus. Por isso Paulo diz: em todos nós, ele inclui todos os salvos, as portas da glória de Deus estão abertas para todos os salvos, com a face descoberta, sem pecado. Não há limite, não há mais véu, não há religiosidade, há um encontro entre você e Deus, de verdade, face a face, olhar nos olhos do nosso Senhor, de todo o coração, com o rosto, com a face descoberta. Contemplamos a pessoa, a glória do Senhor, contemplamos Cristo, conhecemos Cristo, admiramos a Cristo, adoramos a Cristo. Podemos ler nas Escrituras sobre Cristo, o caráter, as ações, os ensinamentos, os milagres, tudo que Cristo fez na cruz, sua ressurreição e a sua glória eterna. Conhecemos Cristo antes da eternidade, quando Ele criou todas as coisas, e conhecemos Cristo depois da eternidade, o Senhor e soberano de tudo o que existe. Conhecemos plenamente a Cristo. Então contemplamos a glória do Senhor, estamos sendo transformados. E aqui tem algo maravilhoso, porque não apenas há um conhecimento intelectual, mas há uma conformidade com Cristo. Somos transformados, um conhecimento que de fato transforma a nossa vida. Veja a diferença. Enquanto alguém simplesmente se propõe a obedecer uma religião, alguns mandamentos externos, algumas formas, algumas regras, alguns ritos, algumas cerimônias, ou alguma superstição que seja evangélica, ou seja lá o que for, é simplesmente um rito daqui para fora. Daqui para fora. Mas o Evangelho não. O Evangelho é a liberdade do cristão de estar em Cristo, mas é a liberdade do Espírito estar em nós, e nos dar um novo coração, e nos fazer a imagem de Cristo, e nos transformar. Nós estamos sendo transformados. Veja, não é você que se transforma, mas é Deus agindo em você. Veja esse encontro maravilhoso. Você busca Deus, essa liberdade que o texto diz de você buscar o Senhor, de você viver na presença dEle, mas agora esse mesmo Deus a quem você busca, o mesmo Deus que primeiro te buscou e agora é o Deus que te transforma a imagem de Cristo Jesus, transforma o coração. Irmão, só o Evangelho pode fazer isso. Toda religião é simplesmente uma forma. Toda religião é uma maquiagem, é uma roupagem, é uma harmonização. Fica esquisito, não fica estranho? Só faz uma harmonização. Eita, que treco estranho que está acontecendo. Só mexe naquilo. É simplesmente uma coisa externa, queridos. Quanto tempo da sua vida você viveu assim? Simplesmente de uma forma externa, simplesmente de uma coisa, de uma roupagem, de uma maquiagem, de formas e ritos externos. E é tão fácil voltar para isso, porque isso traz para mim, para você, traz para o ser humano um certo mérito, Lá em Lucas 18, 2 homens subiram para orar no templo, e um era muito religioso, e o outro era um pecador. E o religioso disse: Senhor, graças te dou, porque eu não sou como os demais homens roubadores. Está vendo? Eu não sou como os demais, eu estou num outro patamar, eu tenho um outro nível, eu sou de uma outra estirpe de gente. A religiosidade mexe com a gente gosta da religiosidade por causa disso, porque isso mexe com a gente, isso dá um status para a gente, isso causa uma admiração dos outros em relação a mim, a minha pessoa.
As pessoas passam a me admirar. As pessoas, isso alimenta o meu ego. A religiosidade, ela alimenta o meu ego. Por isso que as pessoas gostam disso. Agora o Evangelho nos humilha. Porque o Evangelho é bater no peito e dizer: Deus, tem um pecador aqui, Senhor. E eu sou o principal deles. Tem compaixão de mim. O Evangelho sempre vai dizer para você: você é um vaso de barro. O Evangelho nunca vai te exaltar. O Evangelho exalta Cristo. Mas a mim e você, ele nos coloca onde sempre somos. E onde sempre devemos estar. Vasos de barro. Não há glória em nós, não há valor em nós, desprezíveis, descartáveis, mas o valor que temos foi Cristo que nos deu. É Cristo que nos deu. A religiosidade dá mais valor ao pet do que às pessoas. Já foi no veterinário com seu pet? Já foi na UPA? Já viu a diferença? Quando o nosso gatinho estava doente, eu levei para o pet. Até para vacinar. Meu príncipe, você está aqui. Eu falei: não, calma aí. Eu não devo acreditar. Não, até a sua prima na segunda eu assustei com aí. Isso é só um gato. É lindo, tá? Ele é bonitão, um pet peludão, bonito, aquele olhão amarelo. Lindo gato. Mas é só um gato. Meu príncipe, ai, não entra aqui na sala, senta aqui, cafezinho, vai na UPA. Irmãos, a religiosidade faz isso. As coisas têm valor, as pessoas perdem seu valor. É no Evangelho que o ser humano encontra o seu valor, porque a sua vida vale a vida de Cristo Jesus. Meus irmãos, aqui está, e o Evangelho devolve essa dignidade a você. Você sendo de novo a imagem de Cristo Jesus, aquilo que nós perdemos no Éden, de novo é feito no Evangelho. A glória que nós deixamos no Éden, que perdemos no Éden, por causa do pecado, ela nos é restituída no Evangelho de Cristo Jesus. Nós somos transformados segundo a sua imagem, a imagem de Cristo, de glória em glória, ou de glória cada vez maior. Quanto mais tempo no Evangelho, quanto mais velho na fé, quanto mais tempo na igreja, mais parecidos com Cristo. Porque mais tempo de oração, mais tempo de leitura da palavra, mais tempo de consagração a Deus, mais tempo de arrependimento, mais tempo de serviço, mais tempo buscando a glória de Deus. Deveria ser assim. Deveria ser assim. Porque o novo convertido, ele está dando os primeiros passos diante da glória de Deus. Mas você e eu, crentes velhos, a glória de Deus deve brilhar muito mais em nós. Devemos ser muito mais parecidos com Cristo, muito mais piedosos, muito mais generosos, muito mais amorosos, muito mais fervorosos, muito mais apaixonados por Deus. Porque mais tempo a glória de Deus brilha sobre nós. Mais luz, mais verdade em nossas vidas. Está sendo assim, irmão? Está sendo assim com você? Pastor, eu sou muito mais fervoroso hoje do que quando eu cheguei na fé em Cristo Jesus há tanto tempo atrás, décadas atrás. Meu Deus, eu orava pouco, agora eu oro muito mais. Eu era fervoroso, mas agora eu sou muito mais. Eu era piedoso, eu buscava a santidade, mas agora eu busco muito mais. Eu cheguei no Evangelho cheio de vícios, palavras chulas, mas agora estou muito mais santo, muito mais fervoroso, muito mais apaixonado. Antes eu lia a Bíblia, mas agora não leio muito mais. Antes eu via os cultos, mas agora muito mais.
Eu adoro a Deus muito mais. Eu sirvo ao Senhor muito mais. Essa é a realidade que a gente encontra na igreja. Não é triste, irmão? Não é triste? Mas é isso, é assim que deveria ser. E é assim que é o natural de uma vida espiritual em Deus. Que você busque isso, irmão. E como você vai desfrutar dessa glória? É o capítulo 4. O capítulo 4 é como vamos desfrutar da glória de Deus. Olha o versículo 1. Portanto, isso é, o Espírito de Deus está nos transformando, portanto, de glória em glória, a glória de Deus está sobre nós, devolvida por meio de Cristo. Portanto, visto que temos este ministério pela misericórdia que nos foi dada, não desanimamos, antes renunciamos aos procedimentos secretos e vergonhosos, não usamos de engano. Então, a primeira atitude é: não nos entregamos à nossa natureza pecaminosa. Essa expressão, esse verbo aí, desanimamos, ele é repetido novamente no final do capítulo. Na realidade, não é boa essa tradução, ela falha demais aqui, porque a ideia da palavra aqui é o mal que está dentro de mim, a natureza pecaminosa que está dentro de mim. Então, diante disso, portanto, visto que temos esse ministério, isso é, a glória de Deus está em nossa direção, o Evangelho abriu a porta da glória e devolveu essa glória. Como você vai voltar para o pecado? Como você vai voltar para o Egito? Como você vai voltar para a escravidão? Não, pelo contrário, é o versículo 2, antes, pelo contrário, renunciamos aos procedimentos secretos e vergonhosos, não usamos de engano. Essa é a ideia do texto. Nós não vivemos uma vida secreta. O crente não usa máscaras. O crente ele precisa ser alguém imitador de Deus. Ele está sendo transformado à imagem de Cristo. É o que diz o versículo anterior, o último versículo do capítulo 3. Então ele entra no capítulo 4, diz: portanto, já que isso está acontecendo, a glória de Deus vem sobre nós, nós vamos renunciar a tudo que é secreto. Vamos renunciar, vamos abandonar todo procedimento secreto e vergonhoso. O que vivemos, o que somos diante de todos, sem máscaras, sem ficar com nenhum tipo de religiosidade. Nós vivemos o Evangelho, somos em caráter, em palavras e em obras, diante de Deus e diante dos homens. Meus irmãos, não é o que mais escandaliza hoje em dia no Brasil o mau testemunho? Queridos irmãos, olha o que o texto está nos chamando. Você está vivendo sob a glória de Deus. Você nasceu de novo. O véu foi tirado da sua vida. Você foi salvo em Cristo Jesus. O Espírito de Deus está trabalhando sobre a sua vida. Meu irmão, o tema da nossa mensagem é assentados nas regiões celestiais em Cristo. Esse é o resultado da salvação. O resultado da salvação é o que Paulo diz em Efésios: assim como Cristo morreu e ressuscitou e assentou nas regiões celestiais, assim também nós morremos para o pecado e ressuscitamos para uma nova vida. Estamos assentados nas regiões celestiais juntamente com Cristo. Então o cristão, ele vive nessa terra, mas espiritualmente ele está assentado nas regiões celestiais em Cristo. Ele está na mesma posição que Cristo. Então ele deve ter a mesma vida, o mesmo caráter, o mesmo procedimento, a mesma santidade que Cristo Jesus. Ele deve ser imitador de Deus como filho amado. E aqui a glória de Deus em nós. Essa glória está brilhando, não uma glória que acaba, porque o rosto de Moisés, pouco tempo depois, aquele brilho saiu, mas esta glória, ela continua, ela se perpetua, ela aumenta, até que você, como disse Jesus, o nosso Senhor, você vai brilhar como o sol no reino do Pai Celeste. Cada um de nós,
um sol que brilha, disse Jesus, porque Ele novamente diz: a igreja, o povo de Deus é luz no mundo e sal na terra. É uma igreja que brilha, gloriosa. No livro de Apocalipse, a igreja é uma mulher vestida do sol. Essa é a ideia da igreja. Uma igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante. Uma igreja que expressa a glória de Deus, a santidade e o caráter de Deus está sendo transformada, como diz o nosso texto, a imagem de Cristo Jesus. Se você quer isso para a sua vida, se você nasceu de novo, se o véu realmente sair, a primeira coisa é não viver segundo a sua natureza pecaminosa. Ele começa com essa atitude, mas ele termina com essa atitude também. Então essa é a primeira atitude. Não ceda à sua natureza pecaminosa, não se incline à sua natureza pecaminosa, não se entregue a ela, meu amado irmão. Pelo contrário, imite a Deus, se entregue ao Senhor, busque o Senhor, essa glória de Deus na sua vida. A segunda atitude que ele diz, olha aí, o versículo, parte B do versículo 2, um relacionamento correto com as Escrituras Sagradas. Nem torcemos a palavra de Deus, ao contrário, mediante a clara exposição da verdade, recomendamos-nos a consciência de todos, a consciência de todos diante de Deus. Essa entrega à verdade, essa entrega à palavra de Deus, não torcemos a palavra de Deus, essa fidelidade. A sua tradução talvez diz: não adulterando, ou não corrompendo a palavra de Deus, não sendo infiel às Escrituras Sagradas. Está aí a característica de alguém que vive sobre a glória de Deus, esta fidelidade ao texto bíblico, esta obediência, esse valor maravilhoso que se dá às Escrituras Sagradas. Irmão amado, o rosto de Moisés brilhava porque ele estava recebendo os 10 mandamentos. A palavra de Deus, os 613 mandamentos da lei de Moisés no Antigo Testamento, a Torá. E o seu rosto brilhava. Imagine a glória de Deus em nossas vidas, tendo nós toda a palavra de Deus, tanto o Antigo Testamento como o Novo Testamento. E não apenas isso, irmãos, os Evangelhos, a vida de Cristo, as palavras de Cristo, tudo o que Cristo falou e fez, descrito nos Evangelhos para mim e para você. Como você e eu não devemos debruçar na palavra de Deus e ler e meditar nessa palavra e sermos fiéis a ela. Todo o Novo Testamento, o livro de Apocalipse, tudo, todas as cartas, toda a inspiração divina em nossas mãos. Como não devemos ler, meditar e abraçar a palavra de Deus e obedecer, ser fiéis à palavra de Deus, não adulterando, não torcendo a palavra de Deus. Mas não é só ler. Veja, o mesmo texto lido, meditado, obedecido, nós recomendamos a nossa vida, diz o texto sagrado, à consciência de todos. Pode pegar a Bíblia, compare com a nossa vida, leia a Bíblia, leia as nossas vidas, leia a Bíblia, veja o meu caráter, leia a Bíblia, veja a minha conduta, leia a Bíblia, olhe para o meu temperamento, leia a Bíblia, veja aquilo que eu falo, veja as intenções do meu coração, veja o meu comportamento, leia a Bíblia e olhe para mim. É isso que o texto está dizendo. Nos recomendamos a consciência de todos diante de Deus, contrariamente àquilo que a maioria das pessoas diz. O que as pessoas dizem? Deus conhece o meu coração. Tá, Deus conhece o seu coração, mas não é isso que o texto está dizendo. Deus conhece o seu coração, mas você vai dizer: leiam a minha vida. O que Paulo disse? Sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, não há uma incoerência aqui. Leia a Bíblia,
Não torcemos as Escrituras. Olhe para nós diante de Deus. Testemunho, gente. Não é o que o texto acabou de dizer? Que nós estamos sendo transformados à imagem de Cristo? Essa coerência, essa vida que não apenas é uma vida de palavras, e o religioso é simplesmente alguém de meras palavras e formas de algo externo. Não, o Evangelho transforma a gente de verdade. As pessoas vão olhar para mim e para você, não vão encontrar perfeição, não existe, mas vão encontrar coerência. A coerência a uma vida semelhante a Cristo. Alguém aqui que em palavras e atitudes, em caráter e temperamento é igual, parecido com o nosso Senhor Jesus. A gente olha a Bíblia e vê uma vida semelhante. Meus irmãos, esses últimos dias tem sido tão vexatório, porque encontramos pessoas que deveriam falar como Jesus, pastores, às vezes de expressão nacional, que você deveria olhar para aquela pessoa e ver uma pessoa que tem uma linguagem coerente, adequada como a de Cristo, e que você vê essas palavras baixas, palavras ruins, feias, que não deveriam estar na boca de nenhum cristão, que dirá de alguém que é um pastor. Não saia da vossa boca nenhuma palavra podre, Sabe por que o cristão não xinga palavrão? Porque Cristo não faria, não é porque você é um religioso, só quer ser fariseu do seu povo. Não, é porque você jamais veria Cristo falando palavrão. É por isso. É porque a gente está aqui não para se adequar à cultura, a gente está aqui para ser transformado à imagem de Cristo. Meus irmãos, por favor, que coisa feia, que mau testemunho. E você aponta para essas pessoas e fica chutando elas, mas às vezes dentro de casa você xinga palavrão, lá no seu trabalho tu xinga palavrão, ri de piada imoral. Tu não tem que apontar para ninguém, não. Você tem que se arrepender, dizer: meu Deus, tem misericórdia de mim, porque eu também falo essas coisas. Eu também estou rindo dessas coisas. Meu irmão, o Evangelho está te chamando a uma santidade crescente, a uma piedade crescente, não a se conformar com este mundo. Meus irmãos, que Deus tenha misericórdia de nós, ok? A terceira atitude, se você deseja desfrutar da glória de Deus e ter a glória de Deus cada vez mais presente na sua vida, olha o versículo 3: contudo, se o nosso Evangelho está encoberto, é para os que estão se perdendo, é que está encoberto. O Deus desta era cegou o entendimento dos incrédulos para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Há uma batalha. O Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Se há algo que há uma tentação contínua a mim e a você, é que vivamos de formas e que venhamos a dar mais valor às formas, ao misticismo, do que a palavra de Deus, do que o Evangelho da glória de Deus na imagem, no rosto de Cristo Jesus. Há uma batalha, irmão, para ser um cristão verdadeiro. Há uma batalha em casa, uma batalha no trabalho, na escola, em qualquer lugar que você for. Sempre haverá uma batalha, porque essa batalha está interna em mim e você. O nosso coração se inclina naturalmente às formas e à religiosidade, mas que você fuja a isso. A outra atitude, a quarta atitude, é que devemos servir ao Senhor de todo o nosso coração. Olha o versículo 5: não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, o Senhor, e a nós como servos, escravos de vocês, por causa de Cristo. E o versículo 13 vai dizer: está escrito, eu criei e por isso falei. Com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos, e por isso
as ações de graças para a glória de Deus, servos de Deus. Irmãos, nós vemos a glória de Deus em nós, não na inatividade, mas quando servimos ao Senhor. A glória de Deus não é uma coisa passiva, que nós ficamos, não, eu busquei a Deus, eu orei, eu li a Bíblia, enfim, então agora a glória de Deus. Mas veja, Moisés foi para onde? Depois que a glória de Deus veio sobre ele, ele desceu um monte, e lá estava um monte de gente na idolatria e na imoralidade. A glória de Deus, a luz de Deus, o Evangelho de Deus, a transformação de Deus em nossas vidas, é para que mais pessoas, como diz esse texto, sejam salvas por meio da glória de Deus em nós, da glória de Deus no Evangelho. Exatamente isso, tudo isso, diz o versículo 15, é para o bem de vocês, para que a graça que está alcançando um número cada vez maior de pessoas faça transbordar as ações de graças para a glória de Deus. Esse é o resultado de alguém que está vivendo em glória. É que essa glória seja vista, essa glória seja apresentada, o Evangelho de Cristo seja visto para outras pessoas. E isso redunde em salvação para as pessoas que estão perdidas. É esse o objetivo. O objetivo é a transformação da nossa vida em imagem de Cristo. Mas nós estamos na cultura, nós estamos inseridos em nossos lares, em casa, em trabalhos, em escolas da vizinhança. E que essa luz, essa glória que se estende às nossas vidas, que desfrutamos da presença de Deus, que estamos sendo transformados à imagem de Cristo, seja vista, seja vista. Imagine a luz do Evangelho brilhando na vida de cada um de nós, incessantemente, como o sol. O sol não pisca, o sol brilha, ele irradia luz. Essa luz vai brilhando intensamente, poderosamente, e cada vez maior, enquanto mais proximidade das pessoas em nós, das nossas vidas, mais glória elas verão. Imagina pegar um foguete e sair daqui para o sol. Quanto mais perto, mais glória, mais calor, mais brilho, cada vez mais intenso. A religiosidade é o oposto. Quanto mais longe, mais você admira aquela pessoa. Mais interessante, parece ser mais real aquela glória. Mas quando você se aproxima, mais decepção, mais pecado, mais corrupção, mais mentira, mais engano, um caráter pior. Aí você vai ver o amor ao dinheiro, a imoralidade, você se aproxima e fica pior. Na vida cristã não. Quanto mais próximo, mais você admira aquela pessoa. Eu achei lindo a atitude da filha do Dr. Shedd. Ela disse: olha, eu convivo com meu pai há muitos anos, mas eu não lembro a última vez que ele pecou. Ela disse isso no funeral dele. Meus irmãos, isso é sucesso. É a semelhança a Cristo Jesus. Imagina as pessoas que vivem com você dentro de casa, olhar e dizer: eu não lembro a última vez que essa pessoa pecou. Meu Deus, irmãos, é isso. A glória de Deus, a vida de Deus, o Evangelho, uma vida transformada, um caráter, um temperamento transformado. Isso brilha, irmãos. Aonde você está, a luz da glória do Evangelho de Cristo, a glória de Deus na face de Cristo, brilha em nós. Isso é o que Deus quer para mim e para você. A quinta atitude é que devemos continuar avançando no conhecimento da pessoa de Cristo Jesus. Olha o versículo 6: pois Deus que disse das trevas resplandece a luz, Ele mesmo brilhou em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Isso é conhecer o Senhor. Prossigamos, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. É Deus que está trazendo essa luz sobre nós. É Deus que, da mesma maneira que na criação disse: haja luz, é o mesmo Deus que
está dizendo: haja luz da glória dele, da revelação de Cristo Jesus em minha vida e sua vida, ao mar infinito, a vida eterna, esse relacionamento. O chamado do Evangelho é isso, essa glória que nos chama, essa vida de glória por meio desse relacionamento, onde conhecemos a Deus, quando olhamos no rosto de Cristo Jesus, na vida de Cristo Jesus, por meio da oração privada, desse relacionamento contínuo, diário com o nosso Senhor Jesus, essa aproximação maravilhosa do nosso Senhor, desse relacionamento vivo com Ele, diário, contínuo e crescente. É isso que o texto está nos chamando, isso é o Evangelho. E ele então vai ao seu sexto ponto, é enxergar as nossas fraquezas, mas enxergar a grandeza de Cristo. Olha o versículo 7. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que o poder que tudo excede provém de Deus e não de nós. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre no corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Meus irmãos, há uma fraqueza em nós. Diante das lutas, diante das dificuldades, diante das fraquezas, continuamos a enxergar a grandeza de Cristo, ainda enxergando a nossa própria fraqueza. Enxergamos a realidade do nosso corpo, das tribulações, das lutas que estão sobre nós, mas enxergamos o poder de Deus sobre nós, buscamos ao Senhor. Moisés tinha que enfrentar um povo em murmuração, em imoralidade, um povo terrível ele tinha que enfrentar. E o que sustentava Moisés é que diariamente ele encontrava Deus, todos os dias a glória de Deus vinha sobre ele. O que você precisa fazer nas suas lutas? O que você precisa fazer é encontrar o Senhor. O que você precisa fazer é enxergar e admitir suas fraquezas. Como Paulo diz: quando eu estou fraco, então eu estou forte, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Nós vivemos na era da psicologia positiva, nós vivemos na era do empoderamento, mas a Bíblia diz para a gente: eu sou fraco, a força não está em mim, eu dependo de Deus, eu dependo do Senhor. Ele é a minha força, Ele é a minha paz, Ele é a minha segurança, Ele é o meu consolo, Ele é o meu castelo forte, Ele é o meu Senhor. A força não está em mim, a força está no Senhor. Então eu busco o meu Senhor, eu encontro nele a minha força. Às vezes eu estou desesperado, às vezes eu estou angustiado, às vezes eu estou abatido, às vezes estou, parece que destruído, mas eu busco o meu Senhor. E quando eu busco, a glória dele brilha em mim, e as suas forças vêm sobre mim, e o seu poder me envolve, e então eu consigo me erguer, não porque alguém jogou um postzinho, você pode e tal, você é demais, não, ou simplesmente repetir palavras, um mantra de psicologia positiva, não. É encontrar a Deus em oração, é encontrar a Deus em adoração, é ser encontrado por Deus nas Escrituras Sagradas e saber que ali está toda a minha força, que o meu Senhor jamais vai me deixar, que Ele vai me fortalecer em tudo. E por último, Ele diz que nós não devemos voltar ao pecado, mesmo em sofrimento profundo. Olha o versículo 16: por isso não desanimamos, a mesma palavra do início, não nos entregamos à natureza pecaminosa, embora exteriormente nos desgastemos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia.
pecado, eu estou sofrendo, então por isso eu vou pecar. Olha, nada está dando certo na minha vida, então por isso eu vou voltar à vida de pecado anterior. Não é isso que um cristão faz, não é isso que um salvo faz. Você pode estar em luta, em fraqueza, em desânimo, em doença, em aparente derrota. Não desanime, não volte para o pecado, não se entregue ao pecado, ao contrário, exatamente o oposto. Busque mais intensamente o seu Senhor, busque mais o seu Senhor, humilhe-se mais ao Senhor, ore mais, transforme toda dor, toda tempestade, todo furacão em oração. Busque mais a Ele, leia mais a Bíblia, ore mais, adore mais, busque mais o seu Senhor, porque Ele vai te renovar, Ele vai te fortalecer, Ele vai te encher do Espírito Santo. Mais glória de Deus. Quanto mais problema, quanto mais dor, quanto mais sofrimento, quanto mais doença, mais buscamos ao Senhor. Essa é a atitude que o Senhor espera de mim e de você. Não desanime, não volte para o pecado, não se conforme com esse mundo, não volte atrás. Nós não somos dos que retrocedem para a perdição, mas dos que avançam pela fé. Busca o Senhor. Como disse Jó, ainda que Ele me mate, nele eu esperarei. Continue firme, cristão. O Senhor está contigo. A glória de Deus brilha mesmo no deserto. A glória de Deus estava com Moisés. A glória de Deus muito mais está com você. O Espírito de Deus vai com você. A força de Deus, a graça de Deus. Então o texto diz: pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos. E Paulo citou os sofrimentos dele, e vai citar os sofrimentos dele: angústia, morte, fome, nudez. Paulo está sofrendo intensamente, e ele vai dizer: mas esse nosso sofrimento leve e momentâneo produz para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas naquilo que não se vê, pois o que se vê é transitório, é temporal, mas o que não se vê é eterno. Há uma recompensa eterna. Todo o nosso sofrimento aqui, por viver por Cristo, por amar a Cristo, por servir a Cristo, por renunciar ao nosso pecado, por viver para a glória de Deus, por viver em obediência ao Senhor, tem uma recompensa eterna. Tem uma recompensa de um peso de glória infinito para cada sofrimento por Cristo Jesus. Então, amado irmão, fique firme, não volte ao pecado, mesmo diante do mais profundo sofrimento. Quando o desespero chegar, quando você não souber o que fazer, quando todas as forças acabarem e você não vê nenhum facho de luz, busque ao Senhor. Diga: Senhor, Tu és o meu refúgio, Tu és a minha fortaleza, como diz o Salmo 47. Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza. Como dizia Martinho Lutero, Melanchthon, que era um amigo dele: Melanchthon, venha, vamos cantar o Salmo 46 e deixar o diabo fazer o pior que ele pode fazer, porque Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, o socorro bem presente na angústia e na tribulação. Ninguém pode nos vencer. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, sigamos ao Senhor, não voltemos ao pecado. Pelo contrário, transformamos toda a tempestade, toda a violência da tempestade, em forças para buscarmos mais profundamente a Deus em oração, em adoração, na palavra, nos cultos, em santidade, em tudo, buscarmos mais o Senhor, e que quanto mais densas as trevas sejam, mais glória de Deus brilhe sobre nós, mais experiências poderosas com Deus você tenha. Assim, a glória de Deus vai brilhar mais intensamente sobre você. Vamos ficar de pé no nosso Senhor. Feche seus olhos, amado irmão.